O ex-presidente Lula esteve em BH essa semana para lançar a candidatura dele em terras mineiras. Por uma decisão judicial, Lula pode ser impedido de disputar a presidência da República. Hoje, ele lidera todas as pesquisas eleitorais. A incerteza embaralha o jogo, mas com ou sem Lula, a partida já está em curso. E dizem até que o presidente Temer estaria disposto a entrar na arena. Sobre esse cenário, conversa comigo o cientista político Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi. Bem-vindo, Marcos. Prazer estar aqui. Marcos, quais são as perspectivas dessas duas variáveis? Vamos começar por aí, né? Lula e Temer. Não, Lula e Temer não. Com ou sem Lula, que é um cenário, digamos, mais abrangente, né? Depois nós chegamos lá no Temer. Bom, o cenário com Lula está muito bem identificado em pesquisas que vêm sendo feitas há muito tempo. Ele tem uma liderança folgada, conforme for a oferta de outros nomes. Ele pode, inclusive, ele tem uma possibilidade de ganhar até no primeiro turno. Não é a chance maior, mas até essa existe. Ele tem bem mais que o dobro do segundo colocado e assim por diante. Então, o cenário com ele é um cenário de uma eleição, digamos, mais previsível do que o cenário sem ele. Agora, o cenário sem ele não quer dizer o cenário sem um candidato do PT. E o candidato do PT é o candidato de um partido que voltou a crescer depois de ter passado por um período muito negativo no primeiro ano do segundo mandato da Dilma. Agora, qual seria, de fato, a possibilidade de esse candidato ser mesmo competitivo? Você disse que o PT voltou a crescer e, naturalmente, o candidato do PT teria o apoio, né, de um Lula impedido de ser o candidato. Né? Preso ou não preso. Claro. Né? Estaria manifestado esse apoio. As pesquisas vêm mostrando aí que Lula teria entre 27% e 40% dos entrevistados acreditam que ele teria capacidade de transferir votos. Na sua visão, qual que é a chance, na sua percepção e com o seu grau de conhecimento, a capacidade dele de transferir votos? Bom, a pesquisa mais recente que foi publicada é do Datafolha. Ela foi feita agora nos primeiros dias de fevereiro e deu que 27% dos entrevistados afirmaram que votariam em quem quer que fosse o candidato do Lula. Bastaria que ele apontasse um nome, 27% dos entrevistados dizem que votaria nesse nome. Claro que isso pode ser diferente na urna, mas nós estamos falando de resultado de pesquisa que, obviamente, não é que é o voto. Momento. É o momento. Quer dizer, isso tenderia a avançar. Dependendo da campanha, isso poderia mudar. O cenário poderia mudar. Existe, portanto, uma parcela um pouco maior que um quarto do eleitorado que diz que votaria com certeza no candidato dele, e mais cerca de 17%, se não me engano, ou 15%, que poderia votar no candidato, o que quer dizer depende do nome, depende do desempenho desse nome nos debates, na propaganda eleitoral, no relacionamento com o eleitor. Para sustentar esses 27%. Aí, não, esse aí, em tese, seria voto cativo. Sim. É o tal do voto em quem quer que fosse. Poderia interferir e perder esses votos cativos, essa possibilidade de transferência de voto? É difícil dizer, porque nós estamos falando de cenários que você oferece ao entrevistado nas pesquisas e as pessoas reagem a eles. Eu, por razões óbvias, acredito em pesquisa. E acho que quando a pessoa te diz uma coisa, é o que ela está genuinamente pensando naquele momento. Então, nós temos que admitir que uma parcela entre 20% e 30%, aceitando margem de erro, entre 25% e 30% dos eleitores votam em quem quer que seja. Isso não é um número tão aleatório. Se você
lembrar que o PT hoje voltou a ter 20% de simpatias partidárias. Quer dizer, se você apresenta um nome do PT, em tese, 20% dos eleitores dizem: eu vou votar nesse, porque é o candidato do partido com o qual a pessoa se identifica. Além do petismo, existe uma coisa complementar e maior até, que é a admiração, o carinho, o respeito que muita gente tem pelo Lula, independente do partido. Agora, o Lula pode, nesse percurso aí, né, não só ser impedido, como ser preso. Certamente. Não é? Ser impedido de participar da disputa, mas pode ser preso. Inclusive, isso está no acordo da segunda instância da Justiça Federal. Se isso acontecer, aquela percepção do Lula perseguido pode interferir no jogo? É um dado completamente novo. E como eu estava dizendo, a pesquisa apenas oferece historicamente cenários. Novo. Historicamente novo. Nós nunca... Eu não me lembro de outros países, de alguma expressão, em que uma eleição assim tenha acontecido. Portanto, nós temos muito pouco elemento histórico, internacional, para fazer cenários do que pode acontecer nesse caso. O que é certo é que algum efeito terá. Pode ser tanto um efeito negativo para o lulopetismo, isto é, uma parte do eleitorado diz: bom, agora que ele foi preso, então realmente eu me convenço que ele realmente é culpado das acusações e não merece meu voto. Esse é um cenário. O outro cenário é fazer com que uma parcela maior até do que esses, perto de 30%, diga: não, isso é perseguição pura contra o Lula e agora é que eu vou votar mesmo no candidato dele. Então, ninguém tem essa resposta hoje. Ninguém é capaz de dizer, e isso é um pedaço importante do problema que o país está vivendo em função dessa desestabilização institucional que começou com o impeachment, digamos assim, inventado da Dilma. Agora, há também uma discussão sobre essa eleição ter um grau de deslegitimação por conta da não participação do Lula, que, querendo ou não seus adversários, ele está à frente de todas as pesquisas e com uma vantagem significativa. Isso. Até que ponto deslegitima mesmo? De certa forma, quem quer que... E como é que isso poderia ser expresso, né? Eu acho que são, digamos, dois cenários. Um é um candidato do PT ganhar, um candidato do PT que não seja o Lula, vence a eleição. Ele será percebido pela sociedade como o candidato do Lula. Dificilmente adquirirá uma personalidade, uma identidade própria. Então, ele será um presidente da República que começa a governar marcado por essa fragilidade de origem. Problema de identidade. Vice-versa, ao contrário, se acontecer de um adversário desse candidato do PT, seja quem quer que seja, vença a eleição, também vai ser percebido por uma parcela grande da sociedade como aquele que venceu só porque o Lula não disputou. Então, nós estamos vendo agora como que é complicado um presidente da República sem legitimidade, que é o caso do senhor Michel Temer. Ele é um sujeito fraco do ponto de vista de sua liderança moral, de sua liderança política, de sua capacidade de expressar o sentimento nacional. Você faz a eleição, escolhe um presidente da República para ter esses papéis. Né? E se você coloca lá alguém que não é capaz de fazer isso, nós vamos prolongar essa fragilidade na figura nuclear do sistema político, nós vamos prolongar a fragilidade que começou com a posse de alguém tão pouco qualificado quanto o Temer por mais 4 anos.
E a instabilidade política estendida. O que é muito ruim. Agora, fora da discussão de legitimidade, há uma outra discussão também, um outro cenário que é colocado, que seria o Lula vencer as eleições. Vencer as eleições sob o peso de uma condenação. E como seria isso? Como seria Lula assumir o poder sob esse peso da condenação de um condenado em segunda instância por crimes, enfim, crimes graves, né? Como corrupção e lavagem de dinheiro e outros. Como é que você vê também esse cenário? Porque a gente está falando do quê? Da instabilidade prolongada, né? Até onde vai a nossa instabilidade política? Não existe saída boa para o problema, para a enrascada em que o país se colocou com essa sucessão de coisas. Questionar um resultado eleitoral legítimo, provocar uma instabilidade vinda do Congresso para cima do Executivo, que paralisou o Executivo durante 1 ano e meio. Esse conjunto de invenções que aconteceram na política brasileira de 2015 em diante, final de 2014 para cá, tem um preço, tem um ônus. Não existe saída boa. A melhor saída é a urna, a legitimação da urna. Quer dizer, se alguém... Eu estou falando, claro, que essa discussão de Lula, não Lula, tem a ver com isso. A disputa com o Lula e o Lula perder legitima completamente o vencedor. A mesma coisa se o Lula vencer. Se vamos dizer, o Lula disputa e perde, é ótimo para vamos dizer, o equilíbrio institucional brasileiro. E assim como deveria ser ótimo ele disputar e vencendo, governar normalmente. Mas há dúvidas nesse sentido. Claro que há. E o fato de irmos para uma eleição que já está daqui a 7 meses, não é daqui a não sei quanto tempo, nós estamos chegando na eleição mais incerta da história brasileira. Como é que você definiria os motivos que levam a essa incerteza sobre Lula vencer e ter dificuldade de governar? O que explicaria isso, na sua concepção? Não, é claro que existe uma dificuldade natural que vem do conflito político. Isso não se discute. Agora, essa dificuldade natural é parte da democracia. Se o Lula vence a eleição e um pedaço grande da opinião pública fica aborrecido, é normal. Eu acredito que nenhum democrata nos Estados Unidos tenha ficado feliz com o Trump presidente. Mas uma coisa é ficar aborrecido, o outro é questionar a urna, questionar isso foi uma coisa a possibilidade de um presidente governar e ser condenado. A coisa mais lamentável que nós tivemos, e provavelmente uma das origens principais dos problemas que temos hoje, foi essa incapacidade de aceitar a derrota de uma parte do sistema político brasileiro. Eles perderam a eleição. A Dilma ganhou aquela eleição em 2014 de uma forma totalmente dentro das regras. As regras, seja de montagem de aliança, a regra de financiamento, como nós estamos vendo agora, com essas revelações todas, o financiamento da campanha adversária foi igualzinho. As mesmas pessoas, as mesmas empresas deram X para cá e Y para lá. Então, não havia nada que deslegitimasse aquela vitória da Dilma. O problema começou ali. Mas agora, paciência, não tem jeito de consertar o passado. Só podemos desejar que tenhamos aprendido e que o resultado de uma eleição seja respeitado pelo sistema político. E agora vai ter recibo, né? Urna vai ter recibo, né? Uma das consequências de todo esse imbróglio é essa história. Um imbróglio que não era nada. Depois, houve gravações em que se disse assim, não, eu fiz isso só para encher o saco. Verdade. Do senador Aécio Neves. Bom,
Depois de Lula, o segundo nas pesquisas, segundo esse Datafolha que nós mencionamos, e outras pesquisas que já haviam sido feitas antes, Bolsonaro aparece em segundo lugar, na sequência Marina, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, mais ou menos ali pertinho um dos outros, embolados mesmo. Como é que você avalia as perspectivas desses personagens que estão aí, digamos, no segundo pelotão, segundo e terceiro pelotão? Não tem nada de estranho que a extrema-direita no Brasil seja uma força política de importância significativa. Mas é uma novidade. É uma novidade. Enfim. É uma novidade que tem a ver com a redemocratização. Sim e não, porque o voto de extrema-direita se manifestou em alguns momentos, nessas eleições, que, claro, que a polarização PT-PSDB não deixou ver com clareza. Né? Nas duas eleições que o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, houve candidato. O Enéas é um candidato de extrema-direita. Com agenda, com agenda tanto de costumes quanto de política pública, etc. e tal. Então, não é tão estranho que o Bolsonaro tenha hoje alguma coisa na casa de entre 15% e 20%. Eu acho que o cenário de uma... Mas é notório que cresceu, né? Não, ele cresceu porque ele com certeza. E tem a ver com esse fenômeno que eu acho que é internacional. Não é por, vamos dizer, imitação, porque tem na França, porque tem na Inglaterra, porque tem na Itália, porque tem nos Estados Unidos, então vai ter no Brasil. Não, é porque existe um conjunto de fenômenos estruturais nas sociedades avançadas que produzem esse tipo de atitude política e que explica o crescimento desse tipo de voto, desse tipo de eleitor. Então, eu só estou te chamando a atenção para o fato de que não é uma coisa isolada, assim, uma idiosincrasia brasileira. Ao contrário, é parte de um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro por razões estruturais. Então, o que está acontecendo de específico no Brasil é que o outro lado da política, isto é, o antipetismo, que antes tendia a se organizar em torno do PSDB, se desorganizou. E hoje você tem um único candidato que o eleitor, com esse tipo de olhar, identifica como capaz de fazer alguma coisa nova, que é o Bolsonaro. As pesquisas mostram que esses três outros candidatos que você mencionou, Alckmin, Marina e Ciro Gomes, estão estacionados há muito tempo. Estacionados inclusive nos seus estados de origem. O Alckmin está muito mal em São Paulo. E não é porque ele é pouco conhecido. Agora, voltando até por esse comentário dos três, Bolsonaro, quais são as chances realmente dele se projetar? Porque nós vimos que desde o final do ano passado ele não consegue avançar, não é? Não conquista novas intenções de voto nas pesquisas. Então, qual seria a capacidade realmente dele chegar competitivo no primeiro turno? Não cair. Não cair mais. Não é não cair mais, ele nunca caiu. Na verdade, ele estacionou. Então, se ele não cair, ele tem uma chance muito grande de estar no segundo turno contra o candidato do PT, seja Lula, seja outro nome. Nessa hipótese, o que ele calcula, seu staff imagina, é que ele se beneficiará do voto antipetista, que, mesmo a contragosto, vai preferi-lo a eleger outra vez o Lula ou um candidato indicado pelo Lula. Então, o que o Bolsonaro está fazendo o possível é para não cair. Aliás, é a principal razão porque ele fica viajando o tempo inteiro. Uma hora está na China, uma hora está nos Estados Unidos, uma hora está na Europa. Ele está evitando se desgastar para não perder
o que tem. Ele sabe exatamente qual é a situação dele, então, né? Ele sabe que o crescimento dele se dará no segundo turno, quando ele for o destino de uma parcela que pode ser muito grande desse eleitor antipetista, que vai dizer assim, ó, eu prefiro votar nesse Bolsonaro do que reeleger um petista. E Marina? Marina vem aí para uma terceira eleição, uma terceira tentativa de ser de chegar lá e, enfim, ser eleita presidente da República. Lula também fez isso, né? Como é que você enxerga Marina hoje? Como uma candidata com pouquíssima perspectiva. Eu acho que os três padecem do mesmo problema, eles passaram da hora. Alckmin, Ciro e Marina. O eleitor se mexeu e eles ficaram no mesmo lugar. E em relação a 2002, quando Lula se elege na quarta disputa que ele faz pela presidência, o que tem de diferente? Por que Marina não poderia, desta vez, apesar de ser a terceira, conseguir fazer diferente, conseguir conquistar o eleitor? A pergunta tem que ser respondida com base na informação que temos hoje. Eu vejo a Marina ter caído, depois de chegar, aí ela chegou num piso dela, que é nessa casa de 5, 6, 7 pontos. É isso que ela tem hoje. Se ela pode... Ela vai crescer em cima de quem? Essa que é a pergunta. Ela não tem em cima de quem crescer? Todo mundo... O esvaziamento, por exemplo, do Alckmin, ainda mais, né? É difícil imaginá-lo abaixo do que está. Assim como é difícil imaginar o Ciro abaixo do que está. O que está em discussão são esses 40% de voto do Lula. Só para dizer, quem não viu essas pesquisas, nós estamos falando de uma pontuação entre 5% e 11% né, desses candidatos. Né? Em cenários diferentes variam mais ou menos em torno disso. Né? Então, o que eu estou dizendo é que a verdadeira, vamos dizer assim, o alvo de todos os candidatos hoje são esses 40% de voto do Lula. Digamos, se 30 vai para o candidato do PT, ainda tem 10. Vamos buscar na mesma fonte. Fernando Henrique Cardoso andou se manifestando, o ex-presidente que é patrono do PSDB e tal, andou se manifestando várias vezes, inclusive fazendo uma defesa do novo no partido e mencionando Luciano Huck. Isso criou um mal-estar grande dentro da legenda. Como é que você percebe o comportamento do Fernando Henrique Cardoso? O que você acha que Fernando Henrique Cardoso quis fazer ao se manifestar dessa forma no momento em que Geraldo Alckmin está colocado como pré-candidato e ele está cercado pelo grupo dos paulistas, que é o grupo mais forte do partido? Não sei, a impressão que eu tenho é que o ex-presidente tem um grande desejo de se separar do desgaste que o PSDB enfrenta hoje, em grande parte causado pela reação ao resultado da eleição de 2014 e tudo que aconteceu depois. A adesão ao Temer, a aproximação com o pior lado do Congresso Nacional, a associação com inúmeros questionamentos que estão acontecendo sem parar desde lá para cá. Então, eu acho que o Fernando Henrique está querendo ficar com uma cara de que eu não tenho nada a ver com isso. E tanto não tem nada a ver com isso que estou até buscando fora do PSDB um nome. Agora, é óbvio que isso aí é parte do problema do PSDB. Quem tem lideranças com esse compromisso partidário não precisa de inimigo. E Temer, com o ensaio, né, estão atribuindo a intervenção do Rio de Janeiro a uma estratégia do governo para, enfim, ajudar o Temer a trilhar o caminho aí da disputa pela presidência. Botando foco na questão da segurança pública, esquecendo a Previdência, que é impopular, e a segurança pública, que neste momento é a grande preocupação, a violência urbana.
As pessoas podem ter as ideias que quiserem. O Temer é uma pessoa com eu vou dizer uma coisa assim, radical. Ele não tem nenhuma chance de recuperação. Não é apenas porque ele é um presidente que chegou lá de uma forma um pouco questionável. É porque ele não se consegue fazer respeitado, querido, admirado por quase ninguém no país. A agenda dele é desaprovada, ele é desaprovado, as pessoas não gostam dele. Eu não consigo imaginar de onde que alguém que atravessa um buraco de imagem como esse, como é que alguém assim acha que porque botou um general para tomar conta da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro vai se viabilizar nacionalmente? Como é que o eleitor lá no interior do Ceará vai dizer assim, pô, agora que o Temer botou um general lá no Rio, vai melhorar o mundo? Mas o que vai melhorar para ele? Olhando para o noticiário, a impressão que a gente tem é que existe uma disputa em curso significativa entre pelo menos 3 personagens governistas. O próprio Temer, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Os 3 juntos têm 3%. Juntos. Se somar os 3, dá 3%. Mas também eles não têm alternativa, eles não têm um outro nome. Seria por isso que estão insistindo mesmo? Eu acho que assim, já tem algum tempo que eu imaginava que em algum momento o Temer ia querer, não ia aceitar o destino inglório que, ao que tudo indica, a história reserva para ele. Ele em algum momento ia querer aparecer. Ele está cercado de gente que não tem propriamente grande compromisso com nada. E eu acho que ele está fazendo uma coisa que, assim, está investindo pesadamente em propaganda, está investindo... Assim, é uma coisa tão improvisada e tão mal feita que na mesma semana em que foi anunciada a intervenção no Rio de Janeiro, consequentemente, saiu de pauta a reforma da Previdência, na mesma semana, as 3 principais revistas de informação brasileiras foram para as bancas com uma contracapa paga pelo contribuinte, mandada fazer pelo governo federal, defendendo a reforma da Previdência que não existia mais. Simplesmente se queimou dinheiro do contribuinte em torno de nada. Já anunciado que a reforma não ia... Não ia ter reforma. O próprio governo abdicou da possibilidade de fazer a reforma quando decretou a intervenção no Rio. No entanto, se abria as principais revistas de informação, estava lá um anúncio caríssimo defendendo uma reforma que não ia fazer. É um exemplo do improviso e da incompetência dessa turma que está lá. O mesmo publicitário que é favorável a isso foi o autor daquela ideia tão extraordinária que era transformar o fora Temer em bora Temer, como se alguém fosse acreditar nessa possibilidade. Quer dizer, o Temer é ruim, a assessoria dele é péssima e as pessoas não gostam deles. De onde que tira que, porque vai fazer um negócio no Rio de Janeiro, então o país inteiro vai dizer, bom, agora nós temos que considerar o Temer como opção. Marcos Coimbra, sempre um prazer ter você aqui no Mundo Político. Muito obrigada. Eu conversei com o cientista político Marcos Coimbra, ele é presidente do Instituto Vox Populi, e nós falamos aqui desse cenário incerto, a gente voltou nessa questão, até porque o ex-presidente Lula esteve essa semana em Belo Horizonte, lançando aqui em Minas a candidatura dele. Ele disse que está presidente, então retomamos essa discussão. E o cenário eleitoral com ou sem Lula, como vai ficar, todas as suas variáveis, e entramos também nos outros personagens que estão aí, digamos, mais à frente na disputa, já colocados como pré-candidatos, como Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.